Olá, amigos. Que todos tenham um belo dia com grandes vitórias ao lado de Cristo. Vamos recapitular a lição da escola sabatina que nós vimos durante esta semana? E hoje, sexta-feira, 21 de outubro, a lição de número 4, ela tem como título A Esperança do Antigo Testamento. O ponto fundamental da lição dessa semana, o assunto é sobre ressurreição. É um assunto que algumas pessoas gostam de polêmica sobre isto, principalmente os céticos, né, e cientistas que não acreditam em Deus e que têm uma posição de que não haverá uma ressurreição. Mesmo diante, né, de tantas provas, né, através de Jesus, e uma delas é quando ele ressuscitou Lázaro, que ele estava morto já há 4 dias, em estado de putrefação, até Jesus chorou naquele momento, e ele acabou ressuscitando Lázaro, mostrando que ele tem poder para ressuscitar pessoas. E também uma outra prova é quando Jesus estava na cruz do Calvário, e onde ele dá o seu último suspiro, que está lá em João, no capítulo 19, versículo 30, onde ele estava assim suspenso, né, na cruz, estava ali agonizando. Ele diz: está consumado. Quando ele fala que está consumado, ali Jesus morre, mas acontece várias ações sobrenaturais em torno ali daquele monte, onde pedras partiram, a terra tremeu e foi observada por milhares de pessoas, que as pessoas sentiram isso. E aqueles que estavam presentes ali ficaram abismados com o que eles viram. E mesmo pessoas céticas, pessoas que não acreditavam em Jesus, judeus, né, que eles queriam outro Messias e não Jesus. E ali fala que neste momento que Jesus inspira, as sepulturas se abriram. E quando ele venceu a morte eterna, ele pagou os nossos pecados, e ele ali nos salvou da morte eterna. E João, no seu capítulo 19, versículo 30, ele fala que naquele local ali, a glória do Senhor resplandecia ali em redor de tudo ali. E muitos mortos ressuscitaram. E várias pessoas testemunharam. Até um centurião, que ele observou tudo, essas cenas todas, e que ele voltou assustado, abismado, que posterior ele aceitou a Jesus como Salvador. É inadmissível, né, diante de tantas provas, né, a ciência ainda relutar sobre isto, porque eles acreditam na imortalidade, numa doutrina da imortalidade, que ela é verdadeiramente desmascarada nas Sagradas Escrituras. Esses cientistas e pessoas que não acreditam em Deus dizem que almas estão penadas em um determinado lugar, não sei aonde. E nós vemos ali em Gênesis 1 que quando Deus criou o ser humano, ele criou no pó da terra, do barro. E ali diz que ele soprou nas narinas. E o que aconteceu? O homem se tornou alma vivente. Então a alma é o movimento, é a pessoa, é a alma. Porque quando ela morre, este fôlego de vida volta para Deus e essa alma morre. Então não tem como ela estar em outro lugar. E conforme a ciência vai estudando, né, cada vez mais, descobrindo, né,
E ela se adiantou bastante, né? Porque houve vários cientistas, né, químicos, físicos, né, que foram estudando sobre a matéria, né? E, e eles mencionaram na ciência que um átomo ele é um sistema energético estável, eletricamente neutro, né? Que ele consiste, né, num núcleo denso, positivamente carregado e envolvido de elétrons. E o nosso corpo, né, ou a matéria, ela é composta por átomos, que são compostos, né, de duas partículas menores, como quarks e leptons, né, que são os blocos, né, construtores da realidade física. E nessa lição, durante dessa semana, né, eu mencionei quanto à fala, né, que sobre a ressurreição que haverá na segunda vinda de Jesus e que ela está próxima, né? E mesmo, né, com a comprovação que Jesus fez com Lázaro, seu amigo, onde ali muitos ali presenciaram, né, discípulos, judeus, mas infelizmente existem pessoas, tanto lá no passado como hoje, no presente, que não acreditam na ressurreição. E até zombo de Deus, como alguns cientistas, né, e estudiosos, como Bertrand Russell. E ele faz uma pergunta, ó, como Deus vai ressuscitar pessoas que foram comidas pelos canibais, por exemplo, que não sobraram vestígios? Bom, mas são pessoas assim que estudam livros científicos, né? Se aprofundam, mas eles não têm a coragem, eles não param para estudar as Sagradas Escrituras na sua íntegra e saber que Deus criou o homem do pó da terra, não, ou barro, e ele deu esse fôlego de vida, e a pessoa passa a ser uma alma vivente. E se nós pegarmos, né, um pedaço do corpo de uma pessoa que faleceu, e nós levarmos para um laboratório todos os elementos químicos encontrados nesse pedaço do ser humano, são iguais à Terra. Todos os elementos químicos iguais que nós temos na Terra. A mesma composição. E quando nós morremos, né, o fôlego de vida volta para Deus, onde ali está todo o DNA. E o Senhor pega esses quarks, né, e leptons do átomo dessa pessoa que morreu, que está ali naquele fôlego de vida, e ele recria novamente. E além do mais, nós temos um Deus poderoso, né, um Deus tremendo, que tudo criou através de sua palavra e poder. E ele promete ressuscitar a todos os mortos, sejam ímpios, pecadores ou justos que aceitaram a Jesus como Salvador e Senhor, através do quê? Da sua fé. E foi justamente pela fé que Abraão, um homem comum na época, que andou por esse mundo tal, sem uma estrutura alguma, que até então ele aceitou andar nos caminhos do Senhor, aceitou o convite de Deus, sem saber para onde ele ia, para ele originar, né, um grande povo de Deus do passado, que faleceram, que eles serão ressuscitados por Jesus na sua segunda vinda. E o apóstolo Paulo diz no verso para memorizar desta semana, olha o que ele diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 a 19. E vejam, meus amigos, que Abraão viveu 1000 anos antes do primeiro milagre de ressurreição
quando Jesus fez tornar a vida seu amigo Lázaro, que eu acabei de mencionar, que ele havia morrido há 4 dias. E nunca Abraão ele tinha ouvido falar de Deus operar um milagre assim. E ele já acreditava na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Jesus. E essa lição, ela é maravilhosa porque ela completa com bastante inteligência e sabedoria sobre a ressurreição. E na lição de domingo, que é o título Verei a Deus, ali fala sobre Jó, né? Que ele vivia um homem íntegro, comprometido com Deus. Ele e sua família estavam sempre em comunhão com Deus. Mas eis que eles foram surpreendidos, né, repentinamente com uma série de grandes calamidades, né, que desabou sobre aquela família, principalmente a vida, né, de Jó, mostrando que a nossa vida neste mundo de pecado ela não é justa, devido ao grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e o inimigo não quer ver ninguém feliz, principalmente aqueles que estão ao lado do Senhor, e ele quer duvidar da ressurreição. E vejam, Jó era íntegro, reto e justo, que fala em Jó no capítulo 1, versículo 1. E o que a gente vê assim, Jó foi atacado de todas as formas na sua vida, na sua família, né, nos seus bens, na sua parte física, né? E além do mais, ele foi atacado também pela parte emocional, pelos seus amigos, né? Que queriam desorientá-lo, porque ele vivia assim cercado de amigos, e eles o acusavam de ele ser um pecador, impenitente, e que ele merecia estar sofrendo e enfrentando os problemas que estavam com ele acontecendo, que está lá em Jó, capítulo 4, versículo 1. E veja, até que ele deveria estar ao lado dele, alguém que deveria estar ao lado dele, que era sua esposa, olha o que ela declarou para o Jó: você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa Deus e morra. Mesmo diante de tudo isto, essa perseguição implacável, até pelos membros de sua família, amigos, Jó demonstrou que sua fé em Deus estava acima de tudo isso, porque ele diz realmente para os seus amigos, diz para a sua família: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumido a minha carne, aqui ele está falando da morte dele, ainda nela eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e meus olhos o verão. Veja que algo fantástico que acontece, né? Que está lá em Jó, no capítulo 19, versículo 25 até 27. Aqui Jó faz um vislumbre perfeito da ressurreição, e isto lá no Antigo Testamento, uma perfeita fé que Deus iria ressuscitar no futuro. Jó, mesmo assim, imaginando que sua vida teria um fim, ele manteve a certeza de que a morte não teria a palavra final. Aí, você veja, né? Uma pessoa que está lá no Antigo Testamento, que nunca viu um milagre algum de Deus, e ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que no seu final ele ia dar a vida para ele novamente. Em segunda-feira nós falamos do poder da sepultura. Aqui está baseado no Salmo 49, e é um alerta, um chamado global de uma mensagem que se aplica a todas as pessoas, sem distinção de classe, cor, costumes, sejam plebeus ou classe social mais alta, né? Que está lá em Salmo 49, versículo 2.
e não envolve assim um nível econômico alto, como os ricos e os pobres, né? Essa mensagem é uma advertência desse Salmo 49, é justamente para essas pessoas, inclusive para aquelas que pensam estar longe da realidade, que ele quer dizer que nós morremos, que nós prestaremos conta de tudo o que nós fizermos, nós estaremos perante um tribunal de Deus. E que todos devem aprender e nunca se esquecer que a sua honra desaparece e que aqueles que perecem de uma hora para outra, assim como os animais, está lá no Salmo 49:12, como as ovelhas, estão destinadas à sepultura, longe de tudo, onde morre, não vê, não fala, não tem sentimento algum, porque o fôlego de vida volta para Deus. E essas pessoas estarão longe de suas glórias, de mansões, de carros, está lá no Salmo 49:14, onde o seu corpo estará em total decomposição, e ali acaba, né, o orgulho, a soberba, e a morte lhe servirá de pastor, que diz ali, né, no Salmo 49, e as aparências dele se desfará na sepultura. Inteligente realmente foi Jó, né? Veja que ele fala, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. No entanto, a certeza do salmista aqui no Salmo 49 é que deve transbordar no coração de cada um de nós, e que nada mesmo nesse mundo, nem todas as riquezas que nós possamos ter, podem ser comparadas ao preço pago a todos na cruz do Calvário, por Jesus, que deu essa esperança que um dia dará a ressurreição para todos nós, né? E nesse Salmo 49, de um lado, ele faz assim um alerta assim, do que o salmista dá para dois grupos, né? De um lado estão os tolos que perecem, né, por amarem o mundo, embora tentem encontrar segurança assim, em suas próprias posses, mas se dão mal porque eles não são porque são assim realizações transitórias, eles não vão levar junto para o túmulo os seus bens. Enquanto do outro lado são os sábios, né, que eles contemplam o futuro, além, né, da saga humana e da prisão da sepultura, a maravilhosa e gloriosa recompensa que Deus dará estará reservada para aqueles que o amam, que é a ressurreição, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. E Salmo 49:15 diz, mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele tomará para si. Está falando da ressurreição, né? Vejam que maravilha o que é as Sagradas Escrituras para nos ensinar. E terça-feira fala sobre das profundezas da terra. No Salmo 71, Davi, na sua velhice, ele estava assim deprimido, ele pede socorro a Deus, onde estava em meio assim, a provações, onde ele buscava consolo e esperança com Deus, onde no final da vida ele estava assim cercado por inimigos, até pelo seu filho Absalão. O que nós temos que entender é que a nossa vida ela é composta por três fases, né? A infância, a fase adulta e a velhice. E cada uma delas que nós passamos por experiências assim, diferentes, mas a última sempre corresponde a como nós vivemos as primeiras duas fases. A preocupação do cristão quando chega à velhice é relacionado, a preocupação dela é a salvação. E com Deus assim, e o cristão não é diferente. Porque o cristão ele é esperançoso quanto à sua ressurreição. Mesmo que a morte esteja chegando, o cristão ele tem esperança na promessa de Cristo. E olha que diz lá no Salmo 71, versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. Davi estava com temores pessoais, né, e inimigos declarados que o angustiavam, mas a sua confiança permanecia em Deus.
que era a rocha habitável, que está lá no Salmo 71, versículo 3. E com toda certeza que Deus era a rocha e fortaleza, o salmista suplicou, olha o completo aqui, ó, Salmo 71, versículo 3. Se tu para mim uma rocha habitável, que eu sempre possa refugiar. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. E ainda ele continua acrescentando palavras lindas de Davi. Olha o que ele diz. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. E aqui a última expressão de Davi é clara. Ele está fazendo assim, uma alusão à ressurreição futura que Jesus viria na sua segunda vinda. Que ele acordaria do seu sono da morte, onde nós vemos que o poder da sepultura alcança todas as pessoas da face da terra, sejam justos ou ímpios, né? E quarta-feira, nós vemos, seus mortos viverão. O que a gente vê nessa lição é que o mundo não precisa de um povo que vive uma hipocrisia, que não vive a palavra de Deus na sua integridade e que despreza as pessoas que vivem a verdade, ou aqueles fiéis que não fazem parte do seu conceito farisaico de religião, que não conhecem, não estudam as Sagradas Escrituras, porque os judeus fizeram isso muito bem, desprezando o que verdadeiramente importava de anunciar as boas novas de salvação, que está lá em Isaías 40, versículo 9. E a lição de quarta-feira, ela está mais baseada em Isaías, no capítulo 26, que ela fala que o destino dos ímpios, assim como os justos, onde a primeira ressurreição da vinda de quando Jesus virá na sua segunda vinda, né? Ele ressuscitará os mortos em Cristo, aqueles que morreram confiando e tiveram fé em Jesus. Eles serão ressuscitados. E já, por outro lado, os ímpios, né? Aqueles que afrontaram o nome de Jesus, que rejeitaram a verdade, que negaram realmente o nome de Jesus, eles permanecerão mortos por 1000 anos. E somente quando todos os salvos estiverem nos céus por 1000 anos, é que posterior dessa segunda ressurreição, é que eles ressuscitarão os ímpios. E ali eles receberão o juízo final, porque ali eles receberão o juízo divino que está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. E jamais eles serão trazidos, né, porque são ressuscitados, e depois serão mortos, exterminados. E jamais serão trazidos novamente. Será totalmente destruído, eles voltarão ao pó, e a sua memória perecerá para sempre, que está lá em Isaías 25, 14. E quinta-feira, nós vemos o seguinte, que nós vemos assim um apanhado assim geral, mais ou menos, quinta-feira, onde nós vimos a ressurreição, que ela está bem firmada nas Sagradas Escrituras, que ela está bem escrita e falada nas Sagradas Escrituras, e toda pessoa que tem sabedoria e aceita Jesus como Salvador, ela vai entender muito bem o que está escrito ali, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde ali nós percebemos, né, a certeza e a esperança de Jó, que está no capítulo 11, versículo 24, e já no Novo Testamento, a ressurreição é mostrada à luz das Sagradas Escrituras com detalhes, embora que nos tempos de Jesus tinham muitos que não acreditavam na ressurreição, como eu mencionei. E o que a gente vê aqui é um depoimento assim importante de Marta, a irmã de Lázaro, na lição de quinta-feira, né? Que Lázaro, ao ele falecer, estar morto, e Jesus estava demorando para vir, veja o que Marta fala: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição.
que está lá em João capítulo 11, versículo 24, falando do seu irmão Lázaro, que ele iria ser ressuscitado na segunda vinda de Jesus, e que ele viria a este mundo novamente pelo poder de Jesus, mostrando que muitos já tinham entendimento e sabedoria sobre esse assunto. Mesmo que hoje pessoas tenham dúvida, que nas Sagradas Escrituras estão bem claras, Marta não tinha nada disso e já acreditava na ressurreição. E a Bíblia em Apocalipse 20 fala que além da primeira ressurreição daqueles que morrerem em Cristo, haverá a segunda ressurreição dos ímpios e também haverá uma ressurreição especial durante esse período dos servos de Deus de grupos especiais, além de duas mencionadas em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, mostra que Jesus, na sua volta em glória, todo olho verá. Até mesmo aqueles que traspassaram, ou seja, aqueles ímpios, algozes que fizeram Cristo sofrer, também o verão nas nuvens dos céus. Ou seja, eles serão ressuscitados naquele momento que Jesus está vindo pela sua segunda vez nas nuvens dos céus. As pessoas que mataram Jesus, que traspassaram, que agrediram Jesus, eles verão pelos seus olhos o Redentor, aquele que nos salvou, aquele que veio nos buscar, o Rei dos Reis. Vejam que maravilha! Mas só que eles terão a morte para o eterna, para o horror, porque mesmo que houve um arrependimento ali naquela hora, choros, né? Mas eles, a porta da graça se fecharam para eles naquele momento. Eles iam ter se arrependido antes de morrer. Aí, meu amigo, minha amiga, Jesus tem falado ao seu coração, dos seus amigos e de todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E com isto, Ele quer te dar sabedoria, te dar entendimento, para você entender o que é a ressurreição, para que você possa entender bem as Sagradas Escrituras, manusear bem as Sagradas Escrituras. E ao aceitar Jesus como Salvador, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E através disto, Deus quer levar-te para as mansões celestiais, no lugar onde não haja mais dor, não haja mais morte. E sabe por que Deus quer fazer com isto comigo, com você, meus amigos, minhas amigas? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.